Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, eu espero que todos estejam bem. Pessoal, eu quero aproveitar já o início do vídeo para pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Nos ajude aí com a sua inscrição, tá? Não se esqueça também de deixar o seu comentário e o seu like no final do vídeo, que é muito importante para nós, tá pessoal? O YouTube não tá notificando os nossos vídeos, tá? E acaba que a gente fica sem interação no YouTube, né? Então, se você que estiver passando por aqui puder se inscrever, não te custa nada e me ajuda muito, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre uma matéria que eu vi, que li, tá? Tá no Instagram da Conexão Política, que é uma matéria que fala o seguinte, tá? Partido de Bolsonaro trabalha para eleger 1000 prefeitos em 2024. Tá? Eu vi essa matéria hoje na Conexão Política, mas também tá na Pleno News, tá na G1, na CNN, tem vários canais aí que estão noticiando, tá bom? Sobre isso, falando sobre isso, né? Bom, isso é muito importante para a direita, por quê? Porque a gente sabe que os mandados, né, de prefeitos, eles são base políticas para o presidente da República, né, para o Congresso. Então, a gente sabe o quanto isso seria bom, importante e relevante, né, para a direita no Brasil, né? Isso seria possível de acontecer? Sim, seria possível. Por quê? Porque o Lula, né, ele tá governando sem apoio. Na verdade, o que o Lula tem a favor dele, tá? É uma patotinha ali de políticos velhos e antigos, tá? Que acham que o mesmo modelo de governabilidade que eles tiveram em 2012, né? Eles acham que esse mesmo projeto de governo que eles tinham quando eles governaram lá atrás, né, em 2016, eles acham que vai funcionar para hoje, né? Só que não funciona. Por quê? Pelo seguinte: o povo brasileiro não é mais aquele povo de 2002, não é mais aquele povo que confiava num metalúrgico que era igual à classe trabalhadora e que ia fazer muito pelo pobre, né? O povo hoje não acredita mais nisso. Por quê? Porque a esquerda, ela mostrou para o povo, né, quem era ela de verdade. Ela mostrou a face dela. E muitos brasileiros, né, não se esqueceram do que é a esquerda. Alguns se esqueceram. E não é difícil, não foi difícil. Se você tem um amigo esquerdista, tá? Se você tem um amigo que votou no Lula, um parente, não fique bravo com ele, não deixe de conversar com ele por conta disso. Sabe por quê? Porque foi fácil o povo se esquecer do que o Lula fez. Porque a mídia do Pix, aquela mídia que o Bolsonaro tratou de fechar as torneiras e frear durante esses 4 anos, essa mídia, durante esses mesmos 4 anos, que não teve apoio do governo, tá? Essa mídia corrupta, essa mídia vendida, tá? Essa mídia que mente para o povo, passa desinformação, tá bom? Essa mídia, ela demonizou o presidente Bolsonaro por 4 anos e ainda continua. Você pode ver. Eu li em alguns jornais e ouvi também algumas notícias falando o seguinte: o Brasil tem 2 presidentes atualmente. Tem o presidente Lula e tem o presidente interino, que é o Bolsonaro. Por quê que eu vi essa notícia? Pelo seguinte: a mídia, se você coloca ali, Jair Messias Bolsonaro, se você abre o Google e coloca, você vai ver que todos os dias tem pelo menos 5 notícias sobre o Bolsonaro, tá?
os outros anos no Brasil e em outros países, um governo ganha, um presidente ganha, e o que estava anterior, o ex, ele não se fala mais nele, né? Durante o tempo que o Bolsonaro governou o país, quase não se ouvia falar do Lula, né? Porque só se falava no Bolsonaro, se ouvia pouco do Lula, não se ouvia tanto. Hoje, o Lula está no governo, no poder, né? A esquerda está no poder, mas todos os dias você ouve notícias sobre o Bolsonaro. Aí você pode pensar assim, ó, mas eles estão falando do Bolsonaro porque tem coisas para ser falado. Não, não tem nada para ser falado. Na verdade, são narrativas que estão sendo construídas, tá? A mídia está requentando matérias, tá? Sabe para quê? Porque a mídia já sabe, ela não é nenhuma burra, que a corrida para as eleições de 2024 e 2026 já começaram. Então, quanto mais eles construírem narrativas, dando continuidade para esses 4 anos, quanto mais eles construírem narrativas, mais aquilo ali vai ficando na memória do povo. Então, o que você tem que fazer? Você que tem um amigo esquerdista aí, um amigo que votou no Lula, um amigo que não é de esquerda, mas votou no Lula porque não concordava com o Bolsonaro, assistiu muita Globo, muita CNN, tá? E acabou aí mudando aí a percepção dele, tá? Não discute com ele. Explica para ele e mostra as coisas. Que nem, por exemplo, essa situação das joias, que está em alta aí, porque é tanta narrativa que eles estão tentando criar contra o Bolsonaro, que vocês podem ver. Quando não é uma coisa, é outra. Entendeu? Mas sobre esse negócio das joias que está em alta, tá? Se o teu amigo chegar e falar, olha, mas o Bolsonaro tentou entrar no Brasil com joias e tal, e não sei o que. Aí você pode jogar para ele, abre aí no teu celular, que todo mundo anda com celular, uma notícia da Veja. A Veja é uma mídia totalmente de esquerda, tá? Ali onde fala que quando o Lula e a Dilma entregaram o Brasil, tá? Depois dos seus mandatos, sumiram 470 itens, tá? Do Palácio do Planalto. 380, algo assim, tá? Que eu não sei se é esse número, mas foram 300 e poucos desses itens foram encontrados na Associação dos Metalúrgicos, tá? E devolvidos para o Palácio do Planalto. Dos 470 itens, foram devolvidos 300 e poucos itens. O restante não foi encontrado até hoje. E sabe o que aconteceu? O TCU arquivou esse processo por entender que o Lula levou esses itens, levou por engano. Por não saber que era do palácio, levou junto com as coisas dele, mas simplesmente esses itens desapareceram. E o TCU arquivou esse caso, tá? Por entender que o Lula não sabia por que estava levando, imagina. O Lula não sabia. O Lula, faz de conta que é você, tá? Você aluga uma casa e quando você chega naquela casa que você alugou, tem TV, tem geladeira, tem micro-ondas, tem forno, tem mesa, tem sofá, tem cadeira, tem cama. Aí quando você vai embora daquela casa, acabou o teu contrato, você vai embora, tá? Aí você, sem saber, você não sabia de nada, sem saber, na sua mudança você leva a geladeira, você leva a TV, você leva o micro-ondas, você leva o colchão, você leva a cama, porque você não sabia que não era seu. Foi isso que o TCU passou, jogou na nossa cara, tá? E arquivou o processo. Só que a mídia não traz o mesmo tratamento. Entendeu? Se você vê as notícias que são divulgadas, são casos totalmente diferentes. Tanto que o Bolsonaro já explicou isso. Ele já explicou o que aconteceu, tá? Mas a mídia, ela bate ali, ela bate naquela narrativa, bate, sabe pra quê? Pra ficar aqui, ó, na memória daquele que ainda é confuso com a direita,
naquele que votou no Lula para se livrar do Bolsonaro, mas que não era o que ele queria. Talvez hoje ele está se arrependendo, aí ele vê uma notícia dessa e ele pensa, opa, não errei tanto. Entendeu? Então, a mídia é um consórcio, junto com o PT. Tá? A mídia recebe para isso, tá bom? Você consegue ver a diferença de tratamento até, tá? Você consegue ver certinho uma diferença da outra, certo? Então não discute com esse seu amigo petista, explica para ele o que é a esquerda, o que é o PT, tá? Explica, porque daí assim você vai conseguir reverter. Discutir com petista não adianta, tá bom? Aqui mesmo no meu canal, é um canal pequeno. Como eu já falei aqui pra vocês, eu não dependo de YouTube. Eu gravo vídeo, falo sobre notícias e eu dou a minha opinião, tá? Porque eu faço isso porque eu gosto. Eu trabalho, meu esposo trabalha, a gente tem a nossa renda, nós não dependemos de YouTube. Eu faço isso porque eu gosto de fazer. Porque eu entendo que, como eu, tem muita gente que às vezes quer ouvir o que eu tenho pra falar. E é bom você entrar num canal onde tem uma pessoa que fala a sua língua. E você consegue entender mais um pouco do que está acontecendo. Então, por isso eu faço isso, tá? Então, se você ficar discutir com petista, você acaba... O petista não tem argumento, tá? A maioria deles. É muito difícil você conversar com um petista, tá? Tô falando de petista, tá? Não tô falando de gente indecisa. Não tô falando de gente que é de esquerda e de direita ou em quem vota em quem ganha. Não tô falando disso. Tô falando de esquerdista. O esquerdista, ele não tem argumento. Ele vai no teu pessoal. Eu tenho um vídeo aqui, nesse canal, que eles vêm, assim, os de esquerda, né? Eles vêm falando e vêm pro pessoal. Entendeu? Ah, porque a senhora porque você é uma senhora, uns falam assim, né? Que não sabe nem o que tá falando, não sabe nem falar o português. Ah, você precisa se arrumar melhor. É assim. Você vê que é de esquerda quando o argumento dele é esse. Entendeu? Ele não tem argumento, ele não sabe chegar pra mim e me convencer do que eu tô falando aqui no vídeo, o que eu estou falando aqui no vídeo, não condiz, não é verdade. Entendeu? Ele não me prova isso, ele não me convence. Então a gente que é de direita, a gente não pode se igualar, porque senão você não consegue ter um diálogo inteligente com o esquerdista. Entendeu? Esses dias mesmo, eu tava vendo, foi ontem, que tava falando aí, que fizeram uma pesquisa, e o pessoal de direita tem mais engajamento na internet do que de esquerda, tá? E é exatamente por esse motivo que eu tô te falando. Porque o pessoal de esquerda, eles não têm argumento. Eles partem pro teu pessoal, tá? É isso que eles fazem. Ah, vai se arrumar melhor? Ah, vai aprender a falar? É isso, eles xingam. E o de direita tem argumento, entendeu? Então não discute com ele não, só tenta mostrar pra ele a diferença, tá? Porque daí ele, quem sabe assim, ele consegue entender melhor, tá? Tem aquele esquerdista que ele não vai arredar o pé do que ele pensa. Mas tem aquele que já é mais mente aberta e com esse você consegue dialogar melhor, né? Mas voltando ali no assunto ali do partido do Bolsonaro, que é o PL, né? Que eles querem aí eleger 1000 prefeitos, tá? Em 2024. E eles vão conseguir. E eu vou te mostrar por quê. Olha só. Em Minas Gerais, por exemplo, tá? Um nome forte. Nicolas Ferreira, tá? Quem você votaria? Nicolas Ferreira ou Calil? Tá? Apoiado pelo Zema, Nicolas Ferreira. Tá? Vamos ver em São Paulo. Em São Paulo tem o Boulos, tá? E o Salles. O Salles está sendo, o Ricardo Salles, ele está sendo apoiado pelo Tarcísio, tá? Como é para prefeito do centro de São Paulo, então eu fico meio assim, meio que duvidando, porque o seguinte, o centro de São Paulo tem muito petista, muito, tá? A maior concentração de petista é no centro de São Paulo, mas mesmo assim, ele está sendo apoiado pelo Tarcísio, que é fazendo um ótimo trabalho aí, né, para o Brasil.
Vamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem o Freixo e tem o Braga Neto. Quem você acha que o pessoal do Rio de Janeiro vai votar pro Freixo ou pro Braga Neto? Eu tenho certeza absoluta que esses 3 nomes são nomes fortíssimos. Isso eu só peguei nome de 3, tá? Tem muitos outros. Por quê? Porque a base hoje é uma base conservadora. Então, é estranho a gente entender que a base hoje do Senado, a base hoje política é de direita, é conservadora. E o presidente não. O presidente é de esquerda. É difícil para a gente entender isso. Como que um povo elegeu uma base todinha de direita, tá? E um presidente de esquerda? É muito difícil da gente entender isso, tá bom? Mas mesmo assim, mesmo sem entender, o Lula não tem apoio. Ele não tem apoio e não tem base. O Lula está governando somente com a máquina pública, tá? Com certeza ele vai aí correr para não deixar que isso aconteça, né? Ele vai usar a máquina pública para não deixar aí que esses prefeitos aí, que eles estão tentando trabalhar para isso, mas o Lula sabe que o PL vai conseguir. E se conseguir, isso aí vai ser um passo enorme para a direita no Brasil, tá? Eu vou deixar aqui para vocês alguns vídeos, tá? E para você tirar aí as suas próprias conclusões, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Deixa para mim o teu comentário, é muito importante o teu comentário. Eu leio todos os comentários, tá? Menos os de esquerda. Quando eu vejo que já tá xingando, eu já vou ali, bloqueio, denuncio, porque, como eu falei, eu não dependo de YouTube. Então eu não vou ficar aqui ouvindo desaforo de gente que nem é inscrito no meu canal, que só vem pra xingar e falar asneira, né? Aí não, né? Aí não rola. Mas se quiser debater, se quiser conversar, tiver um debate legal, tá? Aí sim. Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é muito importante e nos ajuda muito, tá bom? E deixa o teu comentário e o teu like, tá? Eu espero que a gente consiga aí, né? Esses 1000 ou que passe até de 1000 e que a gente consiga andar, porque o Brasil precisa andar. O Brasil não pode ficar estagnado, tá bom? Fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima tarde. O Lula está cometendo os mesmos erros que o PT comete desde enquanto estava o Palocci, não. Mas depois do Palocci... Eu concordo com você. Na economia, ele está errando. Na economia, ele está errando. Impressionante. O Lula passou a campanha inteira sem um programa de governo. E ele sempre dizia, não, deixa comigo, eu já fiz, eu sei fazer. Ele perdeu um tempo enorme. Ele podia ter os planos todos que você está falando, ele podia ter montado. O PT não vai engolir um modelo que realmente equilibre as contas públicas. O PT quer gastar. Mas vejam vocês que interessante. O quê? O consórcio. Eu gosto do consórcio, da maneira como eles dão a notícia. Temos aí a notícia? Que beleza. O Samidana lá. Por exemplo, o G1, na época do Bolsonaro, vocês se lembram bem, faz tanto tempo assim. Vem falar que você já esqueceu. Como teve o aumento dos preços, eles falam, efeito cascata. Entenda como a disparada de preços dos combustíveis afeta também quem não tem carro. Beleza. Agora, na época de barba. Cobrar imposto da gasolina é o melhor do ponto de vista social, fiscal e ambiental. Os caras enfiaram ambiental ainda para dar o ambiental só para rimar. Meu Deus do céu. Ou seja, é um nabo que entra gostoso nessa época. Porque não é, professor? Faz bem, né? Hein, professor? Como se explica isso? Como é que se explica essa visão do consórcio? Eu só sou responsável pelas minhas opiniões. Eu acho tão bonito. Eu acho tão bonito o jeito que eles colocam. Sim, constrói lindamente. Constrói lindamente. É pro nosso ambiental.